Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado, exaltado, grandioso é o nome sobre todo nome, o grande eu sou, Jesus Cristo, do qual nós o seguimos, nós o confessamos diariamente e nos apresentamos diante dele com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós. Assim devemos andar na perseverança, na fé, da qual vem através de ouvir as advertências do teu Santo Espírito, do qual Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito, e ele nos revela do Pai. Ele disse: eu revelo a quem quiser, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pelo lavar da água, que ele é a palavra que é viva e eficaz, somos santificados e purificados dia após dia, quando permitimos um coração contrito e arrependido. Porque muitos que rejeitam a fonte de água viva, e que são o coração como uma cisterna rachada que não retém a água, grande é a queda e a ruína. Assim como ele nos ensina que o odre velho se derrama o vinho novo, ele se rompe. Por isso é necessário perseverar vinho novo em odres novos. Ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo com a couraça da justiça, a armadura do cristão, revestindo do capacete da salvação, calçando os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, revestindo os lombos e a cintura com a verdade, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cinge a espada à cintura, ó herói, e assim nós perseveramos com a revelação, com o fogo do Espírito Santo, do qual despedaça todo o jugo. O livro de Malaquias, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, fala: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Mas aqui diz: roubará o homem a Deus? E ele questiona que estais me roubando, né? Porque com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós todas as nações, né? Porque não guardaste os meus estatutos. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar. Porque como obreiros da lei não se cumpria, né, os estatutos e os mandamentos, estavam sempre tropeçando em muitos pontos e acometido de desobedecer a todos. Lembrai-vos da entrada triunfal em Jerusalém, né, onde Jesus ali achega num burrico, né, e pela lei deles estava escrito que eles não poderiam cruzar animais de duas espécies. E ali Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém, ele entra num animal onde era um produto de cruzamento, um muar, né, que é um produto de assinino com equino, mostrando para eles que em mais um ponto eles estavam tropeçando e acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Assim, não é possível. Só houve um, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que cumpriu através da fé. Somos cumpridores da lei através da fé. Mas aquele que segue como obreiro da lei, ele jamais é cumpridor, né? Porque é aquele que se justifica a si mesmo. Nós somos justificados por aquele que é o elo da perfeição, aquele que alcançou o cumprimento, do qual nós o seguimos diariamente. Assim devemos
perseverar. No capítulo 4, diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhe não os deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para que todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. João, o Batista, vem no mesmo espírito de Elias, mas assim como eles preparavam a morte do Filho do Homem, assim João o Batista também foi morto. Sua cabeça repousou na bandeja da raposa. E eles não reconheceram o Elias que veio preparando o caminho do Senhor. Assim, quando hoje, no capítulo 3, nos fala que o anúncio da vinda do Senhor é precedida pelo seu anjo. Muitos estão dormindo, não estão vendo a preparação da vinda do Senhor, do qual o anjo: eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros, e assentará-se afinando e purificando a prata e purificando os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Enxergar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E assim ele está preparando o caminho do Senhor. Mas alguns ainda esperam Elias, porque grande é a cegueira, grande é a queda e a ruína para aqueles que estão com o coração embrutecido e perderam a visão do alto, não têm a visão, estão na cegueira, completamente cegos, estão como sentinelas embriagados, do qual não se toca a trombeta, o chofar, porque em vão vigia a cidade, os sentinelas, se não for Deus o seu guarda. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que aceita a revelação do Deus Altíssimo, que é aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, é Jesus, o Cristo. Em vão os construtores constroem a cidade, se o Senhor não a edificar. É necessário amarrar o valente, para saquear a casa, para despojar. Ele é aquele que despojou todos os principados, as potestades. Ele é aquele que venceu por nós. Através dele, ele nos concede o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões,
Se não for por ele, não se alcança. Ele tem a chave de Davi, que carregou sobre os seus ombros, a chave da qual tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. Mas para isso é necessário ser uma oferta agradável ao Senhor, né? Como um culto racional, do qual nós perseveramos, como a própria ação de graças através da obediência, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Ele nos ensina do que é mais importante, o ouro à prata, né? Ou aquele que santifica a oferta, né? Porque se não houver a obediência, se não houver o cumprimento dos mandamentos, estais roubando a Deus, estais desviando dos seus estatutos e mandamentos. E grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram como obreiros da lei e que não são cumpridores, que não há obediência. Justamente pela desobediência, os filhos da desobediência, que vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque ele se opõe aos arrogantes e concede graça aos humildes. Ele se opõe àqueles que apacentam a si mesmos, aqueles que perseveram segundo o espírito humano, faccioso, segundo o espírito do erro, andam em caminhos tortuosos que os levam à devassidão, anunciam aquilo que lhe é próprio, não se alcança desviar do mal por entendimento de próprios olhos. Deus os alerta, os adverte e eles continuam na lama, na imundícia. Então há uma briga entre Deus, através do seu Espírito, que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, e por perseverarem segundo obreiros da lei e segundo a carne que se corrompe, grande é a queda e a ruína quando vem o fogo consumidor, do qual expõe as suas más obras. Tudo que foi dito nas trevas é dito na luz, e grande é a queda e a ruína para aqueles que assim perseveram, porque estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos, e o fim é temei, tremei diante de Deus, de Cristo, do seu ungido, porque ele disse: outra vez vereis a diferença dos que servem o justo, o tissadico, e os que servem o rachão, o maldoso. Outra vez vereis aqueles que servem e os que não servem. Ele é aquele que revela, e nós temos contemplados aqueles que estão na imundícia, na lama. A Bíblia diz que há quem se considera puro e não lava da sua imundícia, porque está sem ser santificado e purificado, porque só há uma forma, que é através do mediador entre o único Deus do alto dos céus, Cristo, o ungido, Jesus, o Filho do Homem. A única forma de ser santificado e purificado, porque ninguém consegue, por entendimento de próprios olhos, por doutrinas meramente humanas, por cerimoniais de purificações exteriores, que Deus já dizia na antiga aliança que estava a ponto de vomitar, porque elas rejeitavam as festas de luas novas, as solenidades, as purificações de mãos antes de refeições, tudo tradições judaicas, ali que Deus os advertia que eles valorizavam mais as tradições judaicas do que mesmo os próprios mandamentos, do qual não eram cumpridores e não são até hoje, se não alcançarem o elo da perfeição, que é Jesus Cristo. E assim muitos são os que seguem heresias, muitos são os que seguem, a Bíblia diz, os não-judeus da sinagoga de Satanás.
os que dizem que são e não são, né? Ficai alertas, vigiai, acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque muitos são os enganadores, os falsos profetas, os anticristos. Só há um profeta na nova aliança, um só pastor, né? O grande profeta, um só pastor que deu a sua vida por amor de nós, um bispo de nossas almas, né? Aquele que assim declara está buscando honra e glória de homens, né? Porque ele é aquele que nos justifica, ele é o grande sacerdote. Nós somos meramente evangelistas, anunciamos o evangelho, do qual o Pai disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. E Jesus nos disse: ide e anunciai o evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curai os enfermos, né, os aprisionados, dê liberdade aos cativos. Essa é a finalidade daqueles que seguem como ministro de uma nova aliança e que são evangelistas, né, que não se gloriam em si mesmos. Se tiver de gloriar, glorie em vossas fraquezas, porque quando estamos fracos, ele nos fortalece. E assim nós perseveramos dia após dia, anunciando o evangelho, a verdade. A única forma de andar em verdade é segundo o Espírito Santo, porque aquele que anda segundo a carne está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos segundo a verdade é segundo o Espírito, que é a verdade, testemunhando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, água e Espírito, que agora água e Espírito e sangue é um só. Nós anunciamos a Ele, aquele que tudo formou e é o unigênito do Pai, primogênito na criação e ressurreição, e através dele tornamos filhos por adoção. Aqueles que estavam como filhos bastardos segundo o mundo, tornamos filhos por adoção. A única forma de estar em unidade com o Pai e o Filho é através do seu Espírito Santo. E aquele que está no mundo e ama o que há no mundo não conhece a Deus. Só há dois senhores, havereis de amar a um e odiar o outro. Apegai-vos ao bem e aborrecei ao mal, fazendo assim herdarás o reino dos céus. Devemos utilizar o Evangelho, a sabedoria do alto que ele nos concede, para que os nossos dias vão bens e longos nessa terra e para ser guias de cegos, aqueles que estão nas trevas. Porque aquele que utiliza essa sabedoria para aquilo que é mundano se torna um miserável, um pobre, porque se regredir, ele não tem prazer nestes, e temos que seguir radiante rumo à salvação e à vida eterna. Muitos são os que seguem a meretriz. Nós seguimos a nossa Mãe Celestial, que é do alto, do qual Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã e será a mãe. E aquele que faz a sua vontade, aquele que é obediente, assim como o Pai lhe determinou, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E ele é aquele que nos concede graça e sabedoria para dia após dia anunciar a sua verdade, do qual está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Somente através daquele que veio do alto, e adentrou novamente ao alto. Aquele que passou pela morte e cruz, que despojou todos os principados, potestades, governantes, todas as nações que amotinam em vão. E ele é aquele que está destruindo, expulsando, porque já estão vencidos todos os principados, potestades, todos aqueles que se amotinam em vão. Está escrito:
urso feroz, leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Tanto a cabeça, que são as autoridades e as lideranças, como a cauda, que falam as inverdades, terão de prestar conta com o autor e consumador da nossa fé, do qual ele está prestando conta com cada um. E grande é a queda e a ruína para aqueles que perseveram se amoldando segundo o mundo, ao invés de serem renovados segundo a sua força e o seu poder. Ele diz também: não te indignes quando vês uma província oprimida, né, um povo oprimido, porque sempre tem alguém mais alto que vigia, e acima daquele tem um que é acima de todos, que tudo contempla e nada passa desapercebido. E ele é aquele que está prestando conta com cada um, né, segundo as suas próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, e as más atitudes recaem sobre as suas cabeças, assim como aqueles que perseveram na benevolência, que têm sede de justiça, são fartos. E em mais um dia perseverai fazendo o bem, andando na benevolência, vigiando e orando sem cessar e meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.